mais um dia juntos para nós louvarmos e agradecermos o nome de Jesus. Essa música diz que nós bendizemos o Senhor. E bendizer é falar coisas boas do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ele tem sido bom, Ele tem sido amigo, Ele tem sido socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem sido nosso Senhor, o nosso Salvador. E tantas outras coisas que Ele é para conosco. Vamos louvar a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu te bendirei, tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sim, queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por tu seres esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Obrigado porque só o teu nome é exaltado, só o teu nome é adorado sobre toda a terra e sobre todos os céus. Grande é o teu nome, Senhor. Louvamos, agradecemos ao teu santo nome, Deus. Tu és grande, nós te louvamos, Pai. Aleluia. Tenha um bom domingo, feliz Dia das Mães para todas as mães da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Deus abençoe, boa semana. Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo. A todas as mães, aqui vai o meu abraço, os meus parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe como mãe e que a paz de Deus seja sempre o árbitro do seu coração. Um grande abraço a todos os irmãos da nossa igreja e também, queridos irmãos, que nos acompanham aqui na nossa live, que nos acompanham aqui pelas redes sociais. É um prazer poder trazer a mensagem da palavra do Senhor a todos vocês. É uma bênção poder refletir sobre a palavra de Deus naquilo que o Senhor tem de melhor, trazendo esperança, paz e renovo para as nossas forças. E hoje, na mensagem de hoje, eu quero falar de uma obra de amor. Nada melhor do que num dia como esse, que é o Dia das Mães, nós falarmos de uma obra de amor. Eu não vou falar de uma mãe específica da Bíblia, mas eu vou falar de uma viagem especial que o apóstolo Pedro fez. E nesta viagem, o Senhor operou grandes milagres, uma obra de amor muito especial. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, toda a Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Esta é a leitura de Atos 9:31. O apóstolo Paulo havia acabado de se converter, ainda era conhecido como Saulo. E num outro contexto, num outro cenário, então nós vamos ver agora uma viagem de Pedro. Mas antes desta viagem está relatado este texto, em que a igreja ela tinha um período de paz, de crescimento e de um encorajamento do Espírito Santo. E o resultado disso é que todos, além de crescerem, eles estavam vivendo no temor do Senhor. E esse é o desejo que eu tenho para toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra para este tempo. Embora tenhamos aflições, tenhamos notícias tristes, tenhamos situações a resolver, mas que seja um período em que nós venhamos a entrar em um momento de paz, de encorajamento e de grande temor do Senhor. Então, meus irmãos, como eu disse, a obra de Deus ela é muito dinâmica e além de nos salvar, Jesus veio nos proporcionar grandes experiências marcantes com Ele, experiências profundas,
E foi o que aconteceu nesta viagem que eu vou mencionar logo após a leitura aqui do texto de Atos. A obra do Senhor ela é cheia de milagres, cheia de respostas, cheia de orações, respostas de orações, melhor dizendo, né? Nós oramos e recebemos as respostas do Senhor, mas eu gostaria só de lembrar aos irmãos e amigos que nós não somos discípulos de Cristo por causa de milagres e de respostas. E nós oramos todos os dias, pedimos algo para Deus, perguntamos algo para o Senhor, queremos ouvir do Senhor aquilo que Ele tem a nos dizer. Mas não é isso que nos move a sermos discípulos. Somos discípulos para glorificar a Deus e seguir a Jesus e viver a sua palavra. Nós não subsistimos como crentes por causa de experiências, mas temos nelas um grande aprendizado e confirmações especiais do amor e do cuidado do Senhor. Então, se vamos falar de uma obra de amor, são em experiências bem marcantes e profundas que nós vemos certamente confirmações especiais daquilo que Ele nos traz, o seu amor. E o apóstolo Pedro, quando fez esta viagem para acompanhar a expansão do Evangelho, ele viu a ação do Senhor em algumas situações. E estas situações bem interessantes, elas ocorreram assim antes da abertura da igreja na evangelização dos gentios, né? Nós sabemos que os gentios eram aqueles que iriam se converter a Jesus por uma promessa bíblica bastante antiga. Todas as pessoas poderiam ouvir falar de Jesus e se converter, e os gentios não eram de descendência judaica. Então, assim como naquele tempo, Pedro, a partir desse momento, também Paulo estava se convertendo, e a evangelização dos gentios iria começar, esta obra de amor, que ela não era, vamos dizer, restrita só aos judeus, ela iria se expandir por toda a terra. E é exatamente isso que nós queremos ver nos dias de hoje, cada vez mais firmado, enraizado a obra de amor de Cristo. Queremos ver a obra de Deus vivendo um tempo de paz e de crescimento. Que seja esse o tempo. Convido a todos a abrirem suas Bíblias, então, no texto de Atos, capítulo número 9. Atos, capítulo número 9, é o texto que nós vamos ler. Nós vamos ler dos versículos de 32 até o 43. Uma viagem que Pedro fez, onde ele encontrou algumas pessoas muito importantes, muito interessantes, e onde Jesus operou grandes milagres. Atos 9, de 32 a 43. Pode abrir aí a sua Bíblia também, ou o seu smartphone. Você pode estar aí acompanhando a leitura em Atos 9, de 32 a 43, que nos diz assim: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhes Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé.
Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. É isso aí, meus queridos irmãos. Com a leitura deste texto de Atos 9, 32 a 43, nós passamos agora, então, a refletir sobre aquilo que nós queremos ver na obra de Deus neste tempo. E assim como Pedro foi viajar para rever os irmãos e para encontrar novos irmãos, ele foi viajar para visitar alguns santos, como diz a palavra aqui, nós queremos ver na obra de Deus um tempo de paz e de crescimento. Embora muitas vezes as aflições não nos permitam estar encontrando esse tempo, estar vendo esse tempo, nós sabemos que este tempo pode acontecer e nós vivemos esta paz e esse crescimento com o Senhor quando estamos vivenciando um tempo de fidelidade ao Senhor. Mas, queridos irmãos, eu faço uma reflexão com todos vocês. Muitos por aí, eles falam da obra de Deus como se a obra de Deus fosse uma obra comercial, aonde as pessoas só estão bem com Deus se elas tiverem riquezas e prosperidade. E nós sabemos muito bem que a obra de Deus, o contexto da obra de Deus é bem diferente disso. Nós vemos na obra de Deus, de fato, uma obra de amor. O que se vê na verdadeira obra de Deus é uma pergunta que me vem quando eu leio esse texto. E a primeira resposta a essa pergunta é que na obra de Deus nós vemos a ação do Senhor e o amor pelas vidas. Foi realmente um ato milagroso. Enéas, um paralítico de 8 anos, acamado, Dorcas, que ficou doente e morreu, foi um ato milagroso. E no início da igreja, muitos atos milagrosos como estes aconteceram para que as pessoas elas ouvissem falar do Evangelho e do amor de Cristo e ouvissem de um modo que a notícia se espalhasse ainda mais rapidamente, de que o poder de Deus estava acontecendo na vida das pessoas e o reino de Deus estava sendo implementado na terra. Hoje, nós, como falei na introdução, nós não precisamos correr atrás de milagres e atrás de experiências. Se eles acontecerem, é uma grande bênção e eles acontecem. Basta que nós estejamos com os olhos atentos a tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas somos cristãos a partir da sua palavra, que relata a ação de Deus e o amor pelas vidas. Como nós vemos nesse texto, na primeira parte do texto, Pedro viajou para visitar os santos em Lida, que era então mais ao litoral. Saindo de Jerusalém, a capital lá de Israel, Pedro sobe então ao oeste e então no litoral da nação de Israel, lá do país, ele vai ao encontro destes irmãos em Cristo, aqui denominado na minha versão, os santos que viviam em Lida. Então a obra de Deus, ela é feita da ação de Deus e de amor pelas vidas. A obra ela é feita de cuidados pastorais, de amor e amizade. Foi por isso que Pedro então subiu até aquele lugar para ver como estavam aqueles irmãos. A obra de Deus, ela é feita sim de curas e renovações, como foi no caso do paralítico Enéas. 8 anos ele estava acamado e nesta ocasião então ele recebe a visita e Pedro chega e diz: Enéas, Jesus vai curá-lo, levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Vemos que a obra de Deus ela é feita também de curas e renovações. Acreditamos que Deus pode curar e Deus pode renovar. Estamos felizes, por exemplo, com a cura do pastor Sócrates de Oliveira, o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que ficou dias e dias acamado, ficou dias e dias internado numa UTI e já está em casa desfrutando de boa saúde e da paz do Senhor com a sua família. E a Igreja Batista ela orou em todos os cantos do país pela vida deste servo do Senhor. Então nós vemos curas, vemos renovações. Sim, isto acontece quando da vontade de Deus. E isto
acima da cura, acima da renovação, nós vemos o amor de Deus pelas vidas, a sua ação direta nas vidas. E também, na obra do Senhor, nós vemos as conversões. Lida era uma localidade que ficava a 20 quilômetros desta cidade de Jope, que era no litoral, e nós temos algumas histórias interessantes registradas nestas localidades. Esta cidade de Jope e Lida, ela ficava na região do chamado Monte Carmelo, que foi aonde Elias teve lá suas grandes experiências com Deus e vitórias sobre as vidas daqueles falsos profetas. Só que, obviamente, Elias era um tempo muito mais antigo e nós estamos tratando aqui já do tempo ali, do início da igreja, cerca de 2000 anos atrás. Então, as conversões em toda uma localidade. Diz o verso 35, todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Enéas talvez passou muitos anos, ou praticamente esses 8 anos acamado, pensando, Senhor, por que isto comigo? Senhor, por que isto está acontecendo com a minha vida? Mas ao final desse tempo, desse período de dificuldade, Enéas viu a resposta do Senhor. Era como o Senhor estivesse dizendo assim, Enéas, meu filho, eu estive permitindo que tu passaste por esta luta, mas vejam só, 2 cidades se converteram, 2 localidades, muitas famílias conheceram ao meu filho Jesus por tua causa, conheceram por causa da cura que eu operei através da oração, através ali da intrepidez e da coragem de Pedro, que disse para que tu se levantasse da cama. Então, nós vemos, em primeiro lugar, na obra de Deus, a ação do Senhor e o amor pelas vidas. Não foi a ação de Pedro, mas sim a ação do Senhor e o amor pelas vidas. Continuando a refletir no texto, nós vemos também na obra do Senhor algo maravilhoso, que são os corações voluntários e cheios de amor. Então, corações voluntários e cheios de amor, eu posso dizer a todos vocês, queridos amigos e irmãos que nos assistem, que é o que eu mais tenho visto na obra do Senhor desde que eu me tornei um pastor. Antes mesmo, eu vejo corações voluntários, cheios de amor, dispensados a mim e à minha família, irmãos em Cristo que cooperam conosco, que colaboram conosco, que nos ajudam. E eu não poderia aqui fazer menção de nomes para não ser injusto, mas eu vejo isto acontecer. E eu posso afirmar a todos vocês, é muito bom servir a Jesus, porque eu vejo corações voluntários cheios de amor e cheios de obras que elas atingem em cheio as nossas vidas, obras maravilhosas. Na obra de Deus temos percalços, temos problemas, temos dificuldades, temos as vicissitudes, é verdade, mas o que se sobressai são os corações voluntários e cheios de amor. E então nós vimos isto na figura de Tabita. Este é um nome em aramaico e em grego significa Dorcas. E o significado deste nome é gazela. Então, esta moça que ela era muito dedicada a fazer boas obras e dar esmolas, ela, no contexto judaico, ela tinha isto como que uma obrigação. E no contexto onde ela se tornou crente em Jesus, e eu acho maravilhoso, na minha versão aqui, a NVI, diz que ela era uma discípula. Nesse contexto, ela foi uma pessoa dedicada e ela impactou a vida das outras com as suas ações. Ações, como eu disse, que eram legadas lá do judaísmo, mas que no cristianismo ela teve uma repercussão ainda maior na vida de Dorcas, porque ela fazia por amor ao Senhor. E o mais interessante é que as pessoas daquela localidade que viam esse coração voluntário e cheio de amor, elas então demonstraram este amor pela sua irmã por esta discípula, quando ela veio a adoecer e falecer. E então os versos 37 e 38 mostram ali um costume deles. Eles fizeram toda a asepsia do seu corpo e colocaram ela em um andar de cima com os preparativos do funeral. Sabendo que Pedro estava na cidade, eles tinham ali, eles não tinham como deixar de
anunciar ao líder máximo da igreja naquele tempo ali, pelo menos na visão deles, olha, o homem de Deus está aqui conosco. Nós não podemos deixar de anunciar para ele, e ele tem que participar dos atos do sepultamento. E eles então mandaram que 2 homens irem a 20 quilômetros correndo e buscar a Pedro. Mas também podemos ter nestes irmãos uma fé muito grande e impressionante, pois eles não sepultaram a sua irmã antes que Pedro chegasse e pudesse lhes dizer alguma palavra. Não quer dizer que eles estavam ali esperando que ela fosse ressuscitar, mas pode ser que eles tiveram esta fé justamente, colocaram a sua expectativa em algo que Deus pudesse fazer. E é impressionante. Pedro fala, exatamente quando Jesus falou para aquela filha de Jairo, Talita Cumi, quando ela foi se converter, são as palavras. Só muda uma letra no grego da palavra e da frase que Pedro disse para esta moça, e ela então veio a ressuscitar. Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma grande obra de amor. A obra, primeiramente, de Dorcas para com todo aquele povo, e também a obra de amor daquelas pessoas em respeito a tudo o seu legado, a tudo que ela fez, em chamarem o servo de Deus. E aqui nós vemos o atendimento em quem está em verdadeira aflição. Pedro sai do seu lugar e vai correndo atender a todos esses irmãos. Por quê? Ele também demonstrou um coração voluntário, cheio de amor, para com todo aquele rebanho que estava a 20 quilômetros ali, sofrendo a perda de uma pessoa para lá de importante, para lá de essencial no contexto daquela cidade. Nós vemos isto, uma grande obra de amor através de todos. Então, queridos irmãos, o que se vê na verdadeira obra de Deus? Além de nós vermos aqui a ação de Deus e o amor pelas suas vidas, vermos os corações voluntários cheios de amor, nós vemos também na verdadeira obra de Deus orações atendidas por amor ao povo de Deus. Ou seja, Deus atende às orações do seu povo pelo seu grande amor por cada um de nós. E nós vimos isso aqui no texto. Muito maior do que o milagre de Dorcas ressuscitar é o amor do Senhor em atender a oração do seu servo. Pedro, ele precisava se livrar do alvoroço de todos que estavam ali ao redor chorando. Então ele pede que todos saiam do quarto. Depois ele se ajoelhou e ele então esteve orando. Depois ele, com intrepidez, com coragem, ele se volta para aquela mulher e diz: levante-se, Tabita, levante-se. Então, nesse momento, queridos irmãos, nós vemos que na obra de Deus, muitas vezes, quando muitos estão aflitos, é necessário que os líderes da Igreja do Senhor, como foi o exemplo aqui de Pedro, ele não fique no meio do alvoroço das pessoas e ele então esteja orando para que todas as pessoas vejam a ação de Deus. As orações são atendidas pelo Senhor em meio a muitas aflições, mas Pedro precisava ali se livrar do alvoroço de todas aquelas pessoas. Aí então ações impressionantes do Senhor acontecem, e aconteceram aqui, nesse momento, justamente quando a igreja estava se estabelecendo. A notícia de que Dorcas estava voltando, ela impactou toda a cidade, e isto fez então com que muitos viessem a se converter. Os fatos que levam o nome do Senhor mais longe, eles realmente são importantes na obra de Deus. Por quê? Muitos daquela cidade já conheciam aquela moça e suas obras, mas eles passaram a conhecer então aquela moça na obra mais grandiosa que Deus fez na sua vida. Dorcas, ela teve um testemunho que glorificou a Jesus em vida, e na sua morte ela glorificou a Deus pelo fato de que o Senhor a trouxe de volta. Então, nesse exemplo específico,
E neste caso específico de Dorcas, aqui nós vemos a ação de Deus duplamente na sua vida. E também foi na vida e na morte. Ela realmente, o nome de Jesus foi levado para muito mais longe através de toda essa ação. Esse fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, como diz no verso 42, e muitos creram no Senhor. Jope já uma cidade maior, um pouco maior do que Lida e Sarona, onde era a localidade de Enéas, e aqui a expansão do nome de Jesus, ela encontrou muitos outros lares, muitas outras pessoas, elas ficaram então conhecendo quem era Cristo. E o final do texto vai mostrar que Pedro ficou nesta cidade de Jope durante algum tempo. Ele ficou com um curtidor de couro chamado Simão. Assim encerra o texto. E esse texto ele vai dar então a base para a continuação, aonde a próxima história no capítulo 10 vai ser a conversão de um homem chamado Cornélio. E justamente aqui, nesta cidade, este homem vai ser um dos grandes líderes que se converte a Jesus e vai ser uma pessoa que vai poder expandir o nome do Senhor e a obra do Senhor vai crescer neste tempo por causa justamente da evangelização de Pedro neste lugar. E é interessante, Pedro ficou hospedado na casa de um curtidor, que era um serviço considerado impuro para os fariseus. Para um judeu, ele ficar na casa de um homem que trabalha com algumas coisas que são mais sujas, era realmente algo impressionante, era inesperado. Mas por que Pedro fica neste lugar? Porque ele está agora participando de uma obra de amor. Antes, ele vivia numa obra de religião. Ele era um judeu, ele era alguém que servia a Deus religiosamente. Agora, ele serve a Deus por amor. Por isso ele faz esta visita. Ele vai para Lida, para Jope, para Sarona, e nesta obra de amor de Deus, ele então compreende muitas coisas. E eu quero recapitular esses pontos muito importantes. A verdadeira obra de Deus, ela é feita pela ação do Senhor, com o seu amor pelas vidas. Ela é feita de corações voluntários e cheios de amor. Ela é feita com orações atendidas por amor ao povo de Deus. Ou seja, Deus atende as orações dos santos pelo seu amor. E maior do que um milagre é o amor do Senhor. E eu quero concluir esta mensagem lembrando a todos aqueles que nos assistem aqui nesta live, a todos os queridos irmãos e irmãs, em especial vocês, mães que nos assistem nesse dia. Na obra de Deus, o que mais importa não é aquilo que nós vemos de impressionante, e sim, o que mais importa é o quanto Jesus vai ser glorificado e o quanto as pessoas vão conhecer mais o Senhor e vão amar mais o Senhor. É isto que importa. A verdadeira obra do Senhor nos aponta para isso. Quanto mais eu amo a Jesus e quanto mais o Senhor é glorificado, é isso que realmente é o resultado final. É isso que traz paz, é isso que traz temor, é isto que nos dá a base para nos orientarmos pelo Espírito Santo, como disse Atos 9:31. É muito pertinente nós falarmos de amor nesse dia, porque afinal de contas, hoje no Dia das Mães, nós podemos dar um dos sinônimos para a mãe, a palavra mãe, como a palavra de amor. E a todas vocês que aqui nos assistem, a todos que nos assistem, mas em especial a vocês que são mães nesse dia, e que você que tem a sua mãe que pode demonstrar amor por ela, a obra de Deus, ela é sim uma obra de amor. E nós vemos isto na vida de Enéas e na vida de Dorcas. Duas pessoas que tiveram que enfrentar o pior. Eles enfrentaram o pior como muitas vezes muitas mães enfrentam o pior, para que o nome de Jesus fosse glorificado e conhecido diante de muitas pessoas. E hoje eu tenho certeza que tem muitas mães de diversos Enéas que estão aflitas, estão preocupadas, pois seus filhos estão acamados. E tem muitas mães que estão com preocupações em diversos sentidos com relação aos seus filhos. Mas, certamente,
o Senhor pode atender a sua oração. E também hoje existem muitas Dorcas com corações voluntários que, de certa forma, estão morrendo com suas depressões e dificuldades. De fato existem. Se eu pudesse exemplificar algumas mães, eu poderia dizer que vocês são como Dorcas. E Dorcas, nós não temos o registro da história da sua mãe e também nem de que ela foi mãe. Mas nós podemos entender que ela foi uma mãe do povo, podemos ilustrar assim. E precisamos ver no dia de hoje muitas mães do povo, pessoas que atendem as viúvas, pessoas que têm um coração cheio de voluntariedade, um coração cheio de amor como é o coração de uma mãe. Então eu gostaria de deixar a todos vocês esta mensagem de amor, lembrando que acima do milagre existe o amor de Deus. E o amor de Deus dispensado a nós já é o maior milagre. A pessoa do Kleber e você que nos assiste, se converter a Jesus, este é um milagre muito maior do que uma pessoa levantar da enfermidade ou mesmo ser ressuscitada. Então eu gostaria de lembrar a todos vocês, existe um Deus que se preocupa com todas as mães, que se preocupa com todas as pessoas e pode fazer a diferença na vida de cada um de vocês, trazendo os movimentos novamente daquele que você tanto ama, trazendo o renovo novamente daquele que você tanto ama e trazendo também um renovo de vida. A vida de volta o Senhor pode trazer e o Senhor pode estar também ressuscitando ao teu coração. Existem muitas pessoas que precisam ter uma nova vida em Cristo e quando estamos em Cristo temos de fato novidade de vida. Então esta mensagem de amor, ela pode renovar as esperanças de todos vocês que aqui nos assistem, pois o Senhor é amor, Deus é amor, e Ele quer trazer a todos nós essa palavra. Como lição final, eu quero deixar para vocês: o Senhor opera os seus milagres conforme melhor lhe apraz. Confie no Senhor. O Senhor atende às orações dos seus servos. Lembre-se sempre disto. E corações voluntários impactam vidas e são de grande relevância na obra de Deus. Lembre-se disso neste dia tão especial. Eu quero orar com você e quero pedir que Deus aqui te abençoe. Feche os teus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pela tua obra de amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver no teu grande amor e na obra que o Senhor nos chamou, que é verdadeira e que expõe o verdadeiro amor do Senhor, nós podemos encontrar grandes milagres do Senhor em nossas vidas. O teu amor dispensado, Senhor Deus, a estas pessoas que Pedro visitou, através de curas, de ressurreições, o teu amor dispensado através de grandes conversões de pessoas, como pessoas de uma cidade inteira ali, Senhor Deus, são para todos nós uma grande prova do teu amor por nós no tempo de hoje e de grandes respostas que o Senhor tem dado a todos nós no tempo de hoje. E eu te peço que todos que nos assistem possam sentir o teu grande amor sobre suas famílias nesse dia. Assim eu oro e te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o poder de Jesus estejam com todos vocês. E a todas as mães, vai aqui também a nossa homenagem neste dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim.
Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. E porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. E porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial.